Boa noite, Pablo, boa noite, Boa Silvia. noite. Boa noite, Arthur. Me chamo Antônio Arthur, sou estudante do sexto período de licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. É um prazer estar aqui hoje à noite com vocês, principalmente o professor Pablo. Estou aqui como estudante extensionista do projeto de extensão Show de Bola. A gente vem aqui para fazer uma breve entrevista com você a respeito do seu projeto que vem sendo executado aqui no município de Palmares, com jovens, adolescentes. Aí, assim, um cronograma de perguntas assim, que a gente programou para fazer com você. A primeira é o seguinte: qual é o teu papel dentro. Assim, o papel não, como é que surgiu essa ideia de tu criar essa escolinha de basquete para os jovens aqui da cidade de Palmares? Então, na minha perspectiva de professor de educação física, é de quebrar paradigmas, né? Palmares sempre foi uma cidade voltada tanto para o futebol quanto para o futsal. A gente já teve times de handebol, times de voleibol, mas a gente nunca viu, nem sequer tentou um time de basquetebol. E quando eu fui estudar em Recife, a minha ideia era, vou trabalhar com natação, porque aprendi a nadar na praia, ali com o pessoal, que a gente ia lá em Barra Grande, e dali em diante eu disse, não, vou colocar. Foi quando, no meu terceiro período, eu me aproximei do basquetebol. E ali a gente fez, eu disse, cara, dá para você fazer uma atividade muito boa, fazer uma escolinha, e todo o projeto de extensão lá da Universidade de Pernambuco, eu fazia atividades relacionadas tanto ao handball quanto ao basquete. E para quebrar esse paradigma de futsal e futebol, eu decidi, quando eu voltei para Palmares em 2017, que eu vou trabalhar o basquete. Entrei na prefeitura, nós não tínhamos tantas quadras. Tentei, mesmo assim, ainda fazer. E só consegui sair do papel quando eu entrei no estádio em 2018, né? Certo. Eu até peço desculpa à Silvia, porque a gente já iniciou já com as perguntas. Dela também se apresentar, enquanto estudante também, colega de curso. Pode começar, Silvia. Boa noite, Arthur. Boa noite, Pablo. Boa noite. Eu sou Silvia, também estudante do sexto período de Educação Física, licenciatura pela Universidade Federal, e também aluna extensionista do projeto Show de Bola, do professor Iberê, né? Dando continuidade também ao que Arthur já falou, Pablo, eu queria, assim, que, se possível, tu se apresentasse um pouquinho, quem você é e qual é o seu papel, assim, realmente, dentro do projeto. Então, eu sou Pablo Patrick Holanda Guimarães, sou formado em licenciatura de Educação Física pela Universidade de Pernambuco, sou especialista em Educação Física Escolar e também especialista em docência do ensino superior. Eu me apaixonei pelo basquete em 2014, então foi amor à primeira vista, e dali por diante, tudo que eu pudesse fazer, eu estava fazendo parte. Então, quando eu fiz parte do PIBID, minha ideia também foi tentar trabalhar esportes coletivos, mas como é uma coisa que a gente, como é que eu posso dizer para vocês? É, a literatura já bate tanto que é esportes coletivos, então nós no PIBID ali, o meu grupo, a gente foi para a área de lutas, mas eu nunca abandonei a questão do basquete, sabe?
Então, dando continuidade sobre o teu projeto que tu tem de basquete aqui em Palmares, onde a escolinha fica localizada e aproximadamente há quanto tempo ela existe? Então, entrei no estado e a escolinha ainda não tinha saído do papel, né? Então, em 2024, quando foi entregue o primeiro ginásio do município de Palmares, a gente começou a tirar do papel. O meu intuito, primeiro, era pegar jovens que já têm uma aprendizagem motora melhor do que os pequenininhos, né? Do que iniciar com eles. Então, pessoas que já vinham convivência do handball, pessoas que já vinham convivência do futsal, que tinham noção do que é espaço de quadra e tudo mais. Então, eu fui atrás do público de 15 a 17 anos. E adulto, é claro, né? E aí a gente tem um grupo bem grande, por sinal. Nós temos um grupo do pessoal do infantil ao adulto com 27 pessoas. E a gente trabalha o basquetebol, seja ele para a área competitiva, quanto também para a área do lazer. Joia. Tu até antecipasse uma pergunta que a gente ia fazer, que era justamente a questão do público-alvo e a faixa etária. Mas já pula para outra pergunta. A escolinha, ela funciona como projeto social, Paulo? Eu não digo que ela funciona como um projeto social, ela funciona como um projeto de integração. Que é como eu disse, né? Palmares a gente tem uma deficiência muito grande de trabalhar outros esportes, porque na cabeça das pessoas da nossa cidade, o futsal e o futebol é o que vai trazer mais rentabilidade. Mas como é que a gente vai fazer que seja rentável qualquer tipo de esporte se a gente não tem uma prática? Então a gente precisa com que esse projeto ele vire uma coisa social para as escolas, para integrar todas as escolas do município, seja do Fundamental 1, seja do Fundamental 2, no ensino médio, mas que a gente consiga trabalhar o basquete de uma forma para o social, para o lazer e para a competição. Entendido, Pablo. Outra dúvida que me surgiu, no caso, o projeto ele abrange meninos e meninas Não, ou só normalmente são homens por meninos? enquanto. São Só homens, né? meninos. Outra coisa, existe algum valor específico que eles pagam ou realmente é tudo 0800 financiado por terceiros? É tudo pelo governo do município, né? O nosso prefeito Júnior de Beto, ele traz essa perspectiva de que a gente trabalhe o esporte para que as crianças elas tenham o que fazer, para que eles não fiquem nas ruas e tudo mais. E tem um grupo de professores que eu faço parte, que nós trabalhamos vários tipos de esportes, sendo que esses meus colegas eles preferem trabalhar o futsal. E eu sou aquele que bato na ponta de faca e digo, eu vou trabalhar o basquete, acabou. Joia. Aí, nesse caso, Pablo, em objetivos e impactos sociais, qual é o principal objetivo do projeto, além do esporte? É integrar o aluno que é excluído da prática de futsal por seus colegas e mostrar que ele tem outros esportes para que ele faça a vivência, para que ele tenha uma, como é que eu posso dizer, para que ele evolua e se destaque. Eu tenho vários alunos que passaram na minha mão durante o ensino médio que eles eram horríveis na prática do futsal e eu até dizia, cara, para de fazer futsal, vem comigo pro basquete, que eu vou te fazer feliz. E aí eles abraçaram a ideia e hoje estão aqui comigo. Boa. E em relação assim ao os valores, né? Os valores que vocês buscam, que você, no caso, né? Que você busca ensinar esses alunos através do basquete e se já houve alguma mudança perceptível. Então, a gente
eu gosto de trabalhar a questão do respeito. Eu digo logo, tá com problema, fica em casa, nem vá treinar. Problema a gente resolve e não traz para quadra não. Se tá precisando conversar, a gente tá aqui, mas a gente tenta fazer com que a gente seja seres humanos melhores para integrar todos, mas que a gente é, cultive o respeito entre todos e qualquer desavença que aconteça fora da quadra, quando a gente entra na quadra, não pode existir mais ali. Tu já percebeu alguma mudança na vida dos alunos desde quando eles começaram a entrar, a participar do projeto? Então, eu tenho dois alunos que eles começaram a se destacar, tanto na prática do basquete, que eles foram convidados a participar de dois times. Um é do Aquários, do Cabo de Santo Agostinho, e outro é do Calangos, aqui de Caruaru. Então, a gente começa a ter essa perspectiva porque a gente vê que pessoas que antes, eu não vou ser bom em nada, eu vou ser só mais um peladeiro de futsal a minha vida todinha, eles estão vendo que o basquete ele pode abrir outras portas. O pessoal do Aquários, eles têm uma parceria com algumas faculdades locais lá do Cabo, e meu ex-aluno está para iniciar um curso que ele sempre quis, com tudo pago, assim, não tudo pago, é uma bolsa de estudos, né? Mas ele vai estar estudando lá, porque ele vai estar participando do time do Aquários. Boa. É, Em relação a essa questão desses dois alunos, eu acredito que já é algo que te emociona muito, porque é muito gratificante você ver o desempenho, né, da criança, da criança, do adolescente, ele iniciar de um jeito e quando você vê, ele já está no profissional. Mas aí, fora esses dois, tem alguma história em si que, assim, foi muito marcante para tu, que te emocionou de verdade e te fez perceber que realmente esse projeto está trazendo a diferença? Foi quando eu até brinco. A gente tem alguns alunos que eles, na minha grande maioria, são todos da periferia, né, de Palmares. Então, a gente vê alguns, professor, hoje eu não vim treinar porque eu tava bebendo, eu tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Aí eu sempre dou a bronca, né? Aí eu fiquei sabendo um dia desse que teve um safado que deixou a gente sem ninguém saber. Foi pro Rio Grande do Sul. Assim que chegou, perguntaram: aprendeu a jogar basquete com quem? Aí disse: não, foi com o professor Pablo lá em Palmares e tudo mais, e tá fazendo parte de um time, né? Então isso é gratificante quando a gente vê essas histórias. Saiu de uma cidade, foi para outra e vai levar, né? O nome da cidade que iniciou para onde está agora. Joia. E assim, é algo que vai fazer com que incentive, né? Ainda Isso, mais outros, outras crianças, jovens, adolescentes, a estar participando principalmente do basquete, que é algo novo, que a gente vê aqui, que é muito cultural, essa questão do futsal, do, do vôlei, que até deixou mais, e também está voltando aos poucos o queimado, né, junto com o handebol. isso. Mas assim, Pablo, a questão da metodologia e rotina, como é que funciona a questão dos treinos, quantas vezes por semana? O foco é Então, mais recreativo, educacional, também competitivo, e você e a turma lá participam de campeonatos, eventos esportivos? então, a gente ganhou uma quadra, né? Mas nem sempre a gente consegue utilizar da maneira que a gente quer. Geralmente os espaços são ocupados por escolinhas de futsal, e então tem uma briga muito grande. Eu, professor Fogão, a professora Antônia, entre outros que são de esportes alternativos ao futsal,
E aí a gente diz, eu quero esse horário, eu quero aquele, quero não sei o quê. E aí acaba um sofrendo um pouquinho mais do que o outro. Então, a gente tem o basquetebol, ano passado tinha 2 horários, esse ano a gente ficou com um, por uma mudança. Então, fica um pouco difícil. O foco da gente sempre foi competição. É, porque se a gente está fazendo com que aconteça, a gente quer montar um time de Palmares, uma seleção para Palmares, para que a gente vá fazer competições, participe das competições das federações e tudo mais, mas a gente precisa também de tempo. O nosso diretor esportivo ele entende isso e sabe que é uma demanda muito grande. Como é que eu posso dizer? É uma demanda muito grande, uma quadra só para 200 pessoas utilizarem. Então a gente está com a perspectiva de que outra quadra seja entregue para desafogar uma das e que a gente consiga juntar todos os treinos das seleções que a gente fala assim, né, dos projetos sociais que a gente tem dentro da prefeitura de Palmares, para que faça acontecer. Então, nessa perspectiva, o projeto ele vai crescer a partir de que a gente tenha mais espaços, que a gente alcance mais pessoas, que a gente tenha práticas e também com que a gente consiga trazer mais pessoas. Mas isso só vai acontecer se a gente começar a participar de competições. O basquete de Palmares foi campeão pernambucano. O pessoal já começa a olhar, olha, o basquete de Palmares foi campeão da Copa é, Mata Norte, Recife. Então as pessoas já vão começar, eita, Palmares está deixando de ser a terra do futsal, hein? O basquete aí se destacando. Então isso a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Meio que você já respondeu um pouco das perguntas que eu vou fazer a seguir, mas eu vou repeti-las e talvez você tenha uma resposta até um pouco diferente para o que eu vou perguntar. Quais são os maiores desafios, no caso, que você tem enfrentado atualmente para manter o projeto funcionando e o que ainda falta alcançar para que esse projeto possa crescer e abranger um público maior de crianças e adolescentes? Então, é como eu digo, uma andorinha sozinha ela não faz verão. Mas se eu tivesse mais pessoas para que fizessem esse trabalho acontecer, eu tenho certeza que, tipo, a gente trabalhar dentro das escolas. Eu tenho um problema muito grande que eu até brinco quando a gente está nas formações lá. Eu digo, poxa, eu sou o único professor que trabalha o basquete e quando os meus meninos saem daqui e vai para o ensino médio, vai para outra escola qualquer, eles querem jogar basquete e os professores não colocam. Então, a gente precisa que os professores, eu não sei jogar, eu não vou colocar não. Então deixa o menino participar. Ele é ruim, eu vejo ele praticando na escola, só fica melhor quem pratica. Então, é uma perspectiva que eu sozinho não vou conseguir mudar uma cidade todinha para que abrace o basquetebol, para que trabalhe o basquetebol, nem nada do tipo. Eu tenho que ter meus colegas, eu tenho que ter outras pessoas que queiram também trabalhar. Do mesmo jeito que eu sou apaixonado pela natação, o basquete foi minha segunda paixão. O Arthur sabe, Palmares nunca teve piscina, você também, Silvio. Palmares nunca teve piscina, mas a gente tem espaços que dá para fazer. Quem sabe a gente não tem uma pessoa que se destaque futuramente na natação. É a mesma coisa, é o voleibol, é o basquete, é o handball. E assim vai. É verdade, Paulo, porque aqui em Palmares, até quando a gente estudava na faculdade, ou estava no ensino médio, a gente via a modalidade do judô, que teve Jonatas, teve até Thiago, que ganhou campeonatos importantes, pernambucano, né? Foi para outros estados também. Levou o nome do município de Palmares. E é algo que o basquete não vai ser diferente, né? Porque, assim, é algo que é um trabalho de formiguinha. E realmente precisa. A gente, graças a Deus, aqui em Palmares, o gestor aqui, ele gosta de incentivar e
dar um suporte assim para os estudantes, né, de ter a oportunidade de aprender outras modalidades além do futsal, do basquete não, do handebol, porque aqui é cultural o futebol de campo e o futsal, né? E aos poucos vai enraizando, principalmente o basquete, que é algo muito novo, que realmente precisa mais de força assim de outros colegas também para estar estendendo essa parte aí que você já está iniciando com eles. É algo que é um desafio muito grande e eu parabenizo muito você por acredito que boa parte dos jovens não tem esse conhecimento e vem mais do boca a boca, né, dos próprios meninos que estão participando e fora quando você abrir a outra modalidade para o feminino. O meu grupo, eu coloco para rir, né? Eu chamo eles de excludentes e incluentes. Por quê? Eles gostam de ensinar. Mas se passa um mês, passa dois, passa três, e eles não vêem a evolução, eles não estão nem aí, eles colocam você para correr e diz, ah, tu é muito ruim, isso não serve para nada, vai-te embora jogar outra coisa e assim vai. Mas, tipo, eles ensinam muitas pessoas que querem iniciar o basquete, pelo menos eles têm uma área num bairro do Quilombo, que eles conseguem praticar basquete 3x3. Então, eles já trouxeram até para mim um menino de 12 anos. E eu deixo ele participar para ele ir pegando o ritmo e gostando da modalidade, não abandonar. Ele disse, professor, me excluíram do time da escola, do futsal, porque disseram que eu era muito ruim, que eu não tinha visão de jogo. E eu estou aprendendo basquete com os meninos. E ele já deu uma melhorada muito boa. Eu até tiro onda. Tem uns grandão adultos já, que eu digo, ó, esse pequeno aqui, quando ele fizer 16 anos, vocês se preparem que eles vai deitar e rolar em cima de vocês tudinho, viu? Ah, é. A gente dá lapada, não tem problema não. Mas veja, um menino de 12 anos já vem se destacando. Tá treinando com gente de 15, 16 e adulto. E aí é que tá. A gente tem que fazer essa sementinha aí de pouquinho em pouquinho para as pessoas. Isso só vai acontecer se a gente começar a participar de competições, se o projeto social for para dentro da escola e os professores das escolas abraçarem. Porque um professor só não vai conseguir mudar isso. É verdade, Paulo. Aí, voltando assim às perguntas, o teu projeto recebe algum tipo de apoio, patrocínio, parceria? Pessoas ou empresas que queiram ajudar já chegou a aparecer, como contribuir e Então, como ele contribui? o único apoio que a gente tem hoje é o da prefeitura, né, de Palmares. Como você mesmo disse, o gestor da nossa cidade, ele é bem aberto quando a questão é esporte. Ele é bem solícito. A gente só teve uns probleminhas agora, porque quando teve uma competição para a gente participar, no fim do ano, teve uma competição do futsal e foi a maior confusão e acabou ninguém indo por conta do futsal. Então, o Palmares perdeu de participar de uma competição de basquetebol por conta do futsal. E a gente até entende a demanda de transporte e tudo mais, e que para a logística ficar boa para todo mundo seria difícil. Mas a gente tem que trazer também competições para o nosso município para fazer as pessoas enxergarem. Mesmo que a gente apanhe de tudinho, a gente tem que ter essa participação. Eu queria iniciar esse momento agora já te agradecendo, né? E te parabenizando também por, como é que eu posso dizer, escolher o basquete. Eu não tenho muito conhecimento ainda do basquete. Assim, o que eu conheço é pouco, porque acredito também por essa questão de exclusão, por ser mulher, a gente acaba não participando tanto dessa questão basquete. Eu lembro do basquete na minha adolescência, porque eu convivia com os meninos que jogavam basquete num bairro, mas era um basquete que não tinha as regras que acredito que você coloca hoje no seu, porque é algo mais para competição. Os meninos jogavam mais por distração, por diversão, era uma coisa de um momento de atração deles, assim, de aproveitar o momento. Não tinha algo que vamos treinar, vamos fazer melhor, vamos buscar melhorias e
fazer algo mais bem feito para ir para a competição. Mas é como eu falei, te parabenizar por essa escolha, né? Eu acredito que vem para fazer a diferença. E aí eu queria dar continuidade, te pedindo para tu passar uma mensagem para que pais responsáveis que queiram colocar os seus filhos em algum projeto, incentive eles ao basquete, no caso, e para quem sonha também, né, em usar ele como uma transformação social. Como é que poderia também se chegar em você para aderir junto com você a esse projeto, para abraçar junto e crescer junto contigo? Então, a gente tá dando uma pausa agora, final de ano recesso, todo mundo merece um pouquinho de descanso. E eu acredito que a partir de fevereiro nós estamos voltando. Então, vocês pais que queiram entrar em contato, meu filho não consegue jogar bem futsal. Vá até ali no professor, professor, não tem outra modalidade não. Não tem nenhum projeto não que a prefeitura esteja à frente. É, vamos fazer com que as pessoas que queiram, não só queiram procurar o futsal. A gente já tem, acho que temos 50 escolinhas de futsal dentro de Palmares todinho, para uma cidade de 60 mil habitantes. Então é muito professor, muito pouca quadra também. Vamos atrás de outros esportes, vamos ver Curry. O Steph Curry é um dos menores do basquetebol mundial e tira onda. O maior pontuador de cesta de 3 pontos. Então vamos ver. Tragam eles para participar. Eu espero que próximo ano eu tenha pessoas para me ajudar na questão de fazer o basquete acontecer, de trazer o basquete e tudo mais. Então, torço, espero que em 2026 a gente comece a trabalhar novos esportes e não deixando o futsal de lado, mas que a gente abrace basquete, atletismo, handball, vôlei. E se um dia puder também, a natação. Eu, quando jogava de tudo, me destaquei no handebol, apanhava feito condenado, mas a gente tá aí. Então a gente tem que trabalhar todos os esportes. A gente um dia acha. Pronto, então só agradecer mesmo a você e a Arthur, né, pela disponibilidade da gente estar aqui nesse momento, um momento agradável, que a gente pôde conhecer um pouquinho mais. Eu acredito também que em breve, quando você iniciar as atividades, nós iremos presencialmente para conhecer, para até fazer outras perguntas pessoalmente, conversar um pouco com os meninos também e aprender um pouquinho contigo, né? Tu tem muito para passar para a gente ainda. Obrigada, É, Pablo. Obrigada, Arthur. obrigado pela oportunidade de falar um pouco e espero vocês. Eu que agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado aí também, Silvia. Pablo, por tirar um pouco do seu tempo aí para responder as nossas perguntas. E através desse encontro aí, a gente vai, quando tiver a oportunidade de ir lá à noite, lá de estar conversando também lá com os jovens lá que vão estar participando, a gente trocar uma ideia lá com eles. E assim, é isso mesmo, você está de parabéns aí de tomar essa iniciativa, que é algo que a gente não pode estar só naquele ciclo, né, de um esporte só, que na educação física tem várias possibilidades, né? A natação, eu sempre te acompanhei assim quando tu estava fazendo tua graduação, que tu sempre gostou do esporte, né? Aqui merece bastante de ter. E se tiver assim um local público, ou que seja particular, com parceria, vai atrair muitos jovens para estar aprendendo a praticar essa modalidade aí, que é muito importante. Isso. Então agradeço mais uma vez a oportunidade de falar e até a próxima.